Boa noite, orientadores, orientadoras, boa noite, queridos e queridas colegas, que já estão tão acostumados com os nossos encontros, né? Que vem acontecendo ao longo desde agosto do ano passado, né? Quando esse grupo chamado Grupo Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, corajosamente, né, começou a se reunir para fazer literalmente a defesa da orientação educacional em nossas escolas de todo esse país. Estamos num processo, né, que se fortalece com o tempo que é possível e com todas as práticas que os colegas de todos os cantos, recantos desse nosso grande país têm contribuído nos nossos encontros, nas nossas reuniões, que têm buscado nas escritas, que têm buscado nesse tempo e nesse momento que se vive ainda tão longe, né, uns dos outros, mas tão perto na defesa da orientação educacional em todas as escolas desse nosso país. Hoje à noite teremos a presença do professor Mário Sérgio, né, que depois vamos apresentá-lo, né, ele vem aqui conversar conosco um pouco sobre como é que a CNTE, não é, vê a questão e como é que nós podemos trabalhar a questão da unificação da nossa luta, não é, para que tenhamos orientadores educacionais em todas as escolas do Brasil, em número suficiente e preferencialmente concursados. Dizer a vocês todos e todas que nós, desde 1990, com a extinção da nossa Federação Nacional dos Orientadores Educacionais, nossa FENOE, não é? Extinta em janeiro de 1990, em Aracaju, quando aconteceu o seminário, um congresso extraordinário, não é, da FENOE. Desde então, nós estamos nos sentindo um pouco órfãos, né, professor Mário Sérgio? Nós estamos nos sentindo um pouco sem aquela articulação maior em nível de Brasil. Quando estamos aqui agora já com mais uma colega de ideia da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, e o colega Lucimar também, representando o nosso fórum, Lucimar de Rondônia, né? Dizia a vocês todos que nós estamos, então, nesse tempo, né, buscando alternativas, desde 1990, para uma melhor articulação e para conseguirmos buscar esse reconhecimento e essa nossa profissão, que é reconhecida por lei, ter o espaço, literalmente, de participação, de estarmos dentro das escolas. E isso, professor Mário Sérgio, nós poderíamos fazer, assim, uma referência muito grande a tudo que aconteceu nesse tempo e indicar aos colegas todos, eu até depois vou pedir para que a Elis coloque no chat nosso, mais uma vez, a nossa biblioteca virtual da UERGS, onde nós temos a revista Prospectiva, que é a única revista de orientação educacional que nós temos no Brasil, e ela é viva, e ela está aí, ela reflete, não é? E ela coloca na sua pauta todas as questões que os orientadores e as orientadoras do Brasil refletem nas suas práticas, nas suas escolas, e ela se propõe a fazer toda essa divulgação. Nós colocaremos as revistas, e eu pediria a todos que dessem uma importância muito grande para a revista número 20, que ela faz um belo de um trabalho, não é? Ela se constitui, ou ela coloca
tudo o que aconteceu com a orientação educacional em nível de Brasil, desde a extinção da Federação Nacional dos Orientadores Educacionais, a FENOE. Nessa revista temos o posicionamento da Associação de Santa Catarina, porque nós permanecemos com a Associação de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e a Associação Fluminense, somente 3 associações articuladas, né? E nesse nosso movimento que estamos tendo, professor, temos os colegiados, ou aliás, temos os coletivos, né, de cada um dos grupos que vem se formando, e esses coletivos nos apontam para um grande sonho, para que a gente possa outra vez referendar, buscar as associações nos estados, fortalecer as associações nos estados e nos juntar cada vez mais ao movimento sindical, quer seja estadual, quer seja em nível de CNTE. Eu vou passar para o boa noite, né? O Locimar, nosso colega Locimar é orientador educacional de Rondônia, depois para a colega Edileia, né? E depois vamos apresentar o nosso querido professor. Estamos aqui conosco agora com o nosso colega do coletivo de Franca, São Paulo, colega Gersino. Bem-vindo a esse nosso momento aqui também. Então, vamos dar uma boa noite aí. Começamos com o Locimar, depois de Leia e depois Gersino. E aí depois apresentamos o nosso convidado da noite. Bom, é uma alegria imensa, uma satisfação extraordinária fazer parte deste momento em que nós colocamos em evidência o papel, a função, o significado dos orientadores educacionais e das orientadoras educacionais desse imenso país, mas não só dos orientadores educacionais, de todos os especialistas em educação, mas nessa noite, em especial, dos orientadores e das orientadoras educacionais. Eu dizia no início da nossa conversa informal ao professor Sérgio que no meu termo de posse, de 8 de março de 2004, orgulhosamente, eu fui empossado no cargo de professor nível 3, área orientação educacional. E isso nos fortaleceu muito como especialistas nas escolas estaduais de Rondônia. Em 2004, massivamente, nós nos tornamos presença e presentes nas escolas públicas estaduais de Rondônia. E gostaria de frisar com enorme alegria, com uma alegria ontológica que vem da profundidade do meu ser, que nós, orientadoras e orientadores educacionais, não estamos na escola só fazendo coisas, cumprindo papéis, desempenhando funções. Nós também pensamos, nós também refletimos e produzimos saberes, junto com toda a comunidade escolar. A minha jornada de trabalho hoje, e finalizo, foi mais um dia, uma jornada de busca intensa por alunos evadidos da escola, muito mais empobrecidos neste ano do que em 2019 e do que em 2018. Hoje de manhã, ao sair do meu primeiro turno de trabalho, eu recebi um abraço caloroso de uma criança da 4ª série do ensino fundamental que tem problema de fala. Ela disse assim, do jeitinho dela: Locimar, eu te amo. Para dizer o quanto nós, orientadores e orientadoras educacionais, somos e representamos para a sociedade e para a escola pública. Eu falo do meu lugar, de Rondônia, muito. E defendemos uma escola pública, laica e gratuita para todos. Friso,
uma escola laica, em que todos, todas e todes sejam incluídos, porque este é o trabalho e a função do orientador e da orientadora educacional, incluir a todos. E se não há inclusão, a gente reflete o porquê da ausência dessa inclusão. Feliz por estar aqui. Essa é a minha fala inicial. E feliz, professor Sérgio, por saber da sua presença entre nós nessa roda de conversa. Obrigado. Dileia, a presidente da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui representando o estado de Santa Catarina e principalmente os orientadores educacionais, através da nossa associação AOESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, que neste ano completou 51 anos de muitas lutas, de muitos trabalhos, muitas conquistas, dificuldades grandes, mas estamos sempre unidas e batalhando. Quero registrar aqui o quanto é importante o nosso trabalho enquanto orientadores educacionais nas unidades escolares, da educação básica, do ensino médio, e até, por que não, em outras áreas de atuação, já que somos profissionais da educação e temos o nosso registro, né, através do nosso Decreto-Lei 72.846, que nos dá o direito de sermos profissionais da educação e, portanto, podemos atuar nas secretarias de educação, nas grandes empresas, que tem essa seleção, né, dentro até do próprio Ministério Público, enfim, diversos locais onde o pedagogo, o orientador educacional pode e deve atuar de acordo com o seu estatuto, de acordo com o código de ética que nós temos. Então, eu quero aqui registrar, né, mais uma vez, o prazer de estar participando do Fórum em Defesa da Orientação Educacional. Uma defesa muito grande que a gente faz, professor Mário Sérgio de Souza, porque nós sabemos o quanto é importante a função do orientador educacional, o quanto é importante nós defendermos a nossa categoria, né? Todos os especialistas, todos os educadores que são envolvidos no processo educacional têm a sua importância, têm a sua relevância. Mas nós aqui, enquanto orientadores educacionais, nós estamos lutando para manter a nossa profissão, manter a nossa dignidade dentro dos espaços educativos. E é muito importante que, para que a gente possa manter a nossa profissão, é importante que a gente lute pela volta da formação do orientador educacional. Porque nós temos que formar novos orientadores educacionais para que os estados e os municípios realizem os concursos. Aqui em Santa Catarina, professor, depois de quase 20 anos de lutas, nós conseguimos que o estado realizasse o concurso para orientador educacional no estado, supervisor escolar, administrador escolar e mais alguns cargos que foram criados aqui no estado de Santa Catarina. Mas o importante é que nós tivemos agora, nesses 2 últimos anos, a chamada de aproximadamente 380 orientadores educacionais na rede estadual de Santa Catarina. Também tivemos concurso em alguns municípios do nosso estado. Isso para nós é muito importante. Mais importante ainda é esse momento que a gente também está aqui e está dialogando, conversando e mostrando a nossa realidade. E para que a gente possa perpetuar o nosso trabalho, para que a gente possa dar continuidade
a luta e o trabalho do orientador educacional, que é tão importante dentro das escolas, dentro das secretarias, como o meu colega aqui, Locimar, registrou a importância. Nós precisamos que a CNTE valorize também o nosso trabalho, que ela traga para nós o que é de direito. A nossa FENOI, a nossa federação, porque onde se tem uma federação que nos representa, nós temos uma força maior. Então, é com muito carinho que a gente recebe você, professor Mário Sérgio, para, nessa roda de conversa, dizer para nós como é que vai estar a nossa situação enquanto orientadores educacionais, essas novas propostas educacionais que estão vindo aí. Porque a gente sabe que a situação não está fácil. Não está. Nós sabemos. Eu hoje mesmo participei de um fórum, pelo período da manhã, pelo Fórum Nacional, que representa todas as entidades representativas dos especialistas em educação, com relatos de quase todos os estados do Brasil. E a gente está passando por um momento bem difícil. E nós queremos pedir ajuda para a CNTE, porque nós precisamos e sabemos o quanto é importante o trabalho dos especialistas em educação. E aqui a gente dá um foco muito maior para o orientador educacional, porque é o profissional que trabalha diretamente com o aluno. A escola só existe porque temos os alunos, porque o foco mais importante é o aluno. E o orientador educacional, ele faz esse trabalho, professor, com o aluno, com a família, com a comunidade. Então, nós que sabemos o quanto é importante a nossa atividade, as nossas ações dentro das unidades educativas, nós estamos aqui para defender a nossa categoria. E contamos com seu apoio, professor Mário, e também de todas as entidades e de todas as associações que aqui estão participando dessa live, que para nós é muito importante. Eu agradeço essa tarde de poder falar um pouco, discutir um pouco nessa roda de conversa. Obrigada. Muito bem, Dileia. Vamos para Franca, ouvir o colega Gersino. Gersino é um dos nossos queridos, né? Que é o encarregado, que é o coordenador, que é o coração desse coletivo, né? Dos orientadores educacionais de Franca. Gersino. Obrigado, Rosângela. Uma boa noite a todos, todas e a todes. Seja bem-vindo, Mário Sérgio, a essa roda de conversa. Tenho certeza que a sua experiência e a sua fala muito vai enriquecer esse momento, né, com nós, orientadores educacionais. Orientadores que, durante o ano passado e já, né, esse ano ainda, fomos aí testados duramente, né, com esse novo sistema, e fomos aí, entre aspas, né, dentro de casa, transformar as nossas salas, os nossos quartos em a extensão da escola, né, e fomos muito exigidos, né, nós temos colegas aí que estão ainda colhendo os frutos desse período, e esses frutos, infelizmente, não são, assim, tão benéficos, né. Temos colegas aí com problemas de ansiedade, colegas que ficaram doentes, mas, assim, no geral, Mário Sérgio, a gente sente que demos conta, né? Apesar de todos os percalços desse caminho, né, que não foi fácil, mas a gente deu e está dando conta, né? Através das buscas ativas, visitas domiciliares, e aquela correria do nosso dia a dia, mas conseguimos ainda ser o elo de ligação, né, da escola com a família desses alunos, né, alunos que muitas das vezes, somente nesse período agora, né, fomos tão exigidos, que estavam até passando falta, né, necessidade de muitas coisas, né, e às vezes a gente chegava com uma palavra, às vezes um aperto de mão, assim, de longe, né, mas conseguimos ainda afagar muitos ainda dos que estavam
nesse período, né? Que se exigiu tanto de nós da educação, né? Orientadores, coordenadores, professores, mas, no geral, Mário Sérgio, estamos ainda felizes, né? Com todo esse resultado, uma situação totalmente nova, né? Para todos, mas que temos ainda, apesar de todos esses percalços, igual eu disse, temos ainda um saldo positivo, né? Conseguimos aí trazer muitos alunos, né, que estavam aí, entre aspas, desconectados, né? Fomos aí obrigados a ensinar, a aprender ainda, para depois ensinar, a lidar com toda essa situação, com tecnologia, com gravação de falas, de vídeos, pedindo para que esses pais nos dessem a prioridade à escola, mesmo estando em casa. E olha, sinceridade, demos um show, viu? Acho que sem falsa modéstia, desculpe, Mário Sérgio, mas demos um show, sim. A escola pública resistiu a tanta coisa nesse período que nós podemos, assim, finalizar o 2021 orgulhosos do que conseguimos produzir nesse período, né? E eu acredito que a sua fala ainda vai enriquecer mais ainda essa experiência que estamos vivendo. Obrigado, Rosângela, pelas palavras. Dileia, Lucimar, né? Estamos aí nos extremos, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda deixa um pouco a desejar em relação à figura do orientador educacional, mas somos resistentes, né? Acho que a forma, né, como a gente encarou todos esses percursos que tivemos que fazer durante esse 2020, 2021, a gente conseguiu ainda muita coisa boa nesse caminho. Seja bem-vindo, Mário Sérgio. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Então tá, Mário Sérgio, nós demos uma passadinha. Esse povo aí é de uma... Eu não diria uma competência, porque eu acho que é um termo muito... Ele já vem junto com uma competitividade, esse grupo aqui tem outro olhar e tem outra liga, né? É interessante, sabe, Mário Sérgio, que praticamente, ou exceto Dileia e eu, que nos conhecemos de longa data, não é? Pessoalmente, nós nos encontramos com esse povo e parece incrível, dá a impressão que a gente já viveu junto muito tempo, e todos os nossos encontros são extremamente agradáveis, são extremamente produtivos, e sempre é difícil acabar a reunião, parece incrível. Ao invés da gente dizer, hoje tem reunião de novo com aquele grupo, a gente diz, hoje tem reunião com aquele grupo bacana. E é com imenso prazer que esse grupo, até agradeço muito a tua disponibilidade, não é? E agradeço também a colega Rosane Zanda, da diretoria do CPR Sindicato, que fez nosso primeiro encontro, né? E entrou em contato contigo e depois disponibilizou o acesso a ti. Tu fosse extremamente aberto, amoroso nessa nossa possibilidade dessa roda de conversa. Então, convido o Mário Sérgio, nosso querido professor, aposentado, especialista, ele é especialista em educação, gente. Ele é especialista em administração, então ele sabe muito da nossa história, não é? Atualmente, ele é coordenador nacional do DESP, é o Departamento dos Especialistas, então ele é o cara, não tem jeito. A gente pode até cantar como o Roberto Carlos, esse cara é ele, né? O DESP da CNTE, o Departamento de Especialistas em Educação, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Secretário Estadual de Assuntos Jurídicos e Atendimento aos Sindicalizados da Associação da APP, Sindicato do Paraná. Mário Sérgio, bem-vindo. Esse grupo aí está esperando, sabe, que tu venhas, olha,
venhas com todo esse teu amor que a gente sabe que está aí presente e sabe, já conversávamos antes dessa tua defesa dos especialistas em educação e em especial dos orientadores educacionais desse paizão que está aí, estão nos ouvindo. Seja bem-vindo e a palavra está contigo, Mário Sérgio. Boa noite a todos, todas e a todos, né? Eu acho que é fundamental a gente estar numa roda de diálogo, de conversar, de ouvir. Hoje em dia está muito difícil, né? A gente ouvir, ter paciência de ouvir aqueles que pensam diferente da gente, né? Virou uma intolerância muito grande. Mas eu acho que eu vou contar um pouco da história, fazer um recorte histórico, para que a gente possa entender um pouco, né, como o que é a CNTE, né, e as questões todas colocadas no nosso bate-papo informal, com a Rosângela estava colocando muito bem. Eu quero começar assim, em 1945, bem na época do fascismo, né, da Segunda Guerra, do nazismo, foi criada a CPPB, que era a Confederação dos Professores Primários do Brasil. Né? Vejam, foi a primeira organização nacional foi dos professores primários, lá em 45. As primeiras associações. A primeira atividade mesmo que foi feita nacionalmente já foi em 1948. Eu acho que é importante a gente começar a resgatar. Veja o período histórico que era, né, que nós estávamos saindo da Segunda Guerra Mundial, combatendo o fascismo, e a gente começou, então, a discutir a questão do quê? Da escola pública e gratuita. E aí também começou também a briga pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, gente. Foi lá. Né? Vejam. E aí, desse crescimento das associações, porque os servidores públicos eram proibidos de ser sindicalizados, né? A gente foi criando associações. Né? E, em 1959, né, que foi formada mesmo, fundada mesmo, a CPB. Em 1979, olha para você ver, de 59 a 79, é que a CPPB, né, se transformou em CPB, que foi a Confederação dos Professores do Brasil, quando entrou os professores do ginásio, gente. Né? Do normal, né? E a gente eram brigas muito grandes, né, nessa construção da unidade dos trabalhadores, dos profissionais da educação. E isso eu estou falando só, né, dos professores, dos especialistas, né? E a gente começou, então, a se unir junto com os professores primários, os professores do ginásio e os professores do ensino do segundo grau, né? Que naquela época a gente chamava de ensino médio, né? Também. E que a maioria era normalista, né? Que era a escola normal, né? Ou técnico de contabilidade, né? E a gente foi criando em todos esses momentos em que você nos congressos e você foi crescendo e aumentando, né, os segmentos de participação da CPB, né, chegou um momento em que a posição política de todos era que todos que trabalham na escola são importantes para a educação, nem mais e nem menos. A merendeira é tão importante quanto o supervisor escolar. Porque não adianta ter um supervisor escolar, orientador, ou um professor se não tiver merendeiro, se não tiver quem faz a limpeza do colégio. Então, a gente começou esse debate e começou também o debate da formação. Né? O que deixou a gente muito, muito na época de um debate muito grande foi a Lei de Diretrizes e Bases de 71, o Fordismo, o Taylorismo, segmentando a escola. Né? A produção da indústria da fábrica veio para a escola. Né?
supervisor, orientador, administrador escolar, diretor, professor, secretário da escola, o setor de serviços gerais, o setor administrativo, e esses segmentos todos, né, entrando com os recursos da educação. Então, em 71, né, nós sabemos que nós estamos vivendo na época da ditadura militar, então fizeram aquela reforma no sentido de segmentar a luta política que nós estamos fazendo da unidade de todos os trabalhadores de educação. E nós, todos nós, eu acho que a maioria aqui que está me ouvindo não, mas o pessoal mais de idade aqui, já passou dos 50 anos, sabe, né, que nós estamos vivendo um momento de derrubar os segmentos. Todos os segmentos da escola são importantes. Todos, sem exceção. E todos são trabalhadores da educação. O orientador, o supervisor, o diretor, os professores, o merendeiro, dos serviços gerais, o trabalho da secretaria, da biblioteca, todos nós, então, esse debate. E a gente foi construindo esse processo. Aí, em 79, né, e em 82 a 88, né, a CPB era a maior entidade federativa, né, do sindicalismo docente. A gente não podia ser sindicato, mas a prática nossa da CNTE e das nossas associações era de ser de sindicato, né? E em 88 é que a CNTE se filiou então à Central dos Trabalhadores, né? Teve brigas e até hoje tem essas brigas, mas a Rosângela lembrou um fato lá de 79, né, Rosângela? Tá? Quando a gente, em 90, quando a gente se transformou lá em CNTE, que era a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, né, lá em Sergipe, né? E aí nós tivemos problema político. Por quê? Problemas políticos dentro da própria categoria e dentro da própria trabalhadores de educação. Porque muitos não se entendem como trabalhadores de educação, não se entendem e não defendiam a proposta, e ainda não defendem a proposta da carreira única, do estatuto único, salário único, né? Todos dentro da escola, com a possibilidade de começar, cada um começando no seu nível e terminar todo mundo de acordo com a sua graduação. Esse debate, né? Esse debate é que gerou todos os outros debates, né? E as omissões aí de todos os lados. Então, eu sinto sendo bem aberto, sincero com vocês, né? Do fundo do coração mesmo, né? Que a CNTE, a maioria da CNTE, naquele momento em que teve esses debates, não soube, né? Não soube sentar e fazer o diálogo para que a gente construísse esse processo. Porque no começo da direção da CNTE participaram todos os segmentos, né? Todos. Na primeira direção da CNTE, tinha professores, tinha orientador, supervisor, administrador escolar, né? Só não tínhamos funcionário de escola ainda. Não tínhamos esse segmento dos trabalhadores de educação. E aí nós fomos construindo esse processo. Mas na construção do processo de unificação, muita gente se sentiu magoado, se sentiu que a profissão dele estava sendo desrespeitada, a função do orientador não foi respeitada, porque no único, né, da carreira única, não teria aquele dinheiro a mais, né, o plus, né, que são muito mais importantes. Então, esse debate levou muito por esse lado, por essa via. E se tornou impossível, naquele momento, me parece, o diálogo. E eu estou tentando, já há 8 anos que eu estou lá no DESP, tentando conversar. Mas após 1988, cada estado foi dando o seu jeito
nessa questão, né? O Paraná, por exemplo, não tem mais orientador, nem supervisor, nem administrador escolar, né? E aí a gente acabou, né? Porque os orientadores, os administradores e eu, como supervisor de escolares, né? A gente queria também aposentadoria especial como os professores, porque ele trabalha tanto quanto, né? E a lei e o Supremo foi bem claro, para aqueles que trabalham em sala de aula. E aí nós conseguimos fazer um estatuto dos professores, né? Colocando professor, pedagogo no nosso estatuto. Então, todo mundo que era supervisor, orientador e administrador escolar, que é o meu caso, a gente virou o quê? Professor pedagogo. Lá no local de trabalho, a gente acabou, não existe mais aquela divisão da salinha escrita orientador educacional, supervisor, administrador escolar, né? Nós começamos, então, a fazer o total, né, da escola. Então, todos os projetos político-pedagógicos construídos é nessa linha. Agora, outros estados acharam outros meios, né? E quem realmente mais resistiu foram os orientadores devido ao decreto que regulamentava a profissão. Nós, administrador escolar e os supervisores, não tinham uma lei federal ou um decreto federal dizendo isso. Então, esses contrastes, esse debate é que a gente não conseguiu trabalhar historicamente. Então, eu estou aqui reconhecendo para vocês que eu acho que nós, a CNTE, falhamos nesse processo de negociação, de conversar, de unir, de construir a unidade, né? Ou reconstruir a unidade, porque nós saímos todos unidos, né? Então, acho que é importante a gente recordar a história para a gente entender que todos nós, como seres humanos, como educadores, nós necessitamos, né, sentar, ouvir, ponderar e ver o que é que nos une, o que é que podemos trabalhar juntos. E, a partir disso, a gente consegue criar, então, um ambiente de confiança entre as partes para construir isso. Aí a gente constrói coletivamente e não individualmente. Então, todos os segmentos, para mim, devem estar representados nas políticas da CNTE, né? E não é fácil, não, viu? Porque a gente briga muito lá dentro, como a Rosângela colocou na fala, de que a gente briga mesmo, né? Só que a maioria, então, dos orientadores, dos supervisores, administradores escolares, né, com os problemas internos que tem no sindicato, todos nós temos problemas, né, acabaram não entrando como delegado, brigando para serem delegados para o Congresso da CNTE, dentro das suas entidades. Aqui no Paraná, no último congresso, nós tivemos 30% de pedagogos, né, na delegação. Pedagogos e pedagogas, né? Aí incluindo todos, supervisores, supervisores, ex-orientadores, ex-administradores escolares, mas a gente foi na Assembleia e conseguimos, então, ser retirados como delegados, apresentando chapa ou construindo uma chapa unitária com os outros segmentos da categoria. Então, acho que nesse momento, eu estou me colocando aqui, eu entendo tudo que está sendo colocado, né? Eu acho que todos nós não soubemos encaminhar esse debate da construção da unidade, e eu acho que é o momento da gente voltar a sentar e ver como que nós podemos trabalhar dentro da CNTE, dentro das nossas entidades, para que a gente possa, então, superar essa questão de construir, né, a nossa carreira única, respeitando todos os segmentos, mas com todos tendo a mesma possibilidade como trabalhadores da educação. Eu paro por aqui para a gente abrir, então, para o debate, né? Obrigado. Nós estamos recebendo, né, dos colegas aqui uma série de encaminhamentos, né? Temos aqui o Eduardo, nosso colega lá de Pelotas, que diz: a construção de uma carreira única que abraçasse todos os segmentos da escola
iria unificar e fortalecer os profissionais da educação, né? Com certeza, temos aqui a colega Clarice também, que conhece a Clarice Fiuza, da nossa diretoria da UERGS, né? Disse que fez uma declaração aqui, que você não só é interesse importante no debate, mas com a sua, não só qualifica a educação, mas humaniza a ação, não é? Na ação. Temos aqui muitos colegas de Rondônia, do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, né? Marina também coloca, a nossa colega do Distrito Federal, diz que, sem dúvida, todos são importantes e todos são, em certa medida, educadores, né? Nós pedimos, a gente solicita que vocês continuem colocando, se alguém tiver algum questionamento, aí o professor Mário Sérgio, e inclusive o nosso grupo aqui, que está ao vivo aqui junto conosco. Eu tenho um primeiro encaminhamento, primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, professor, como é que a gente... O senhor fala da experiência no Paraná, não é? Isso nos inquieta um pouco, me inquieta, né? Um pouco sobre... Quando o senhor coloca assim, nós não temos mais a salinha do SOI, não temos mais a salinha da supervisão, não que isso seja importante termos a salinha como tal, não é? Mas como é que acontece essa organização dentro da escola e como é que vocês conseguem lidar? Para nós temos um decreto que cria a profissão dos orientadores educacionais e eles entram todos no bolo como pedagogos, a gente faz o concurso como pedagogo, por exemplo, e o senhor fez uma referência também aos planos de carreira. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós não temos a figura do pedagogo no plano de carreira. Nós temos o professor, funcionário de escola e os especialistas em educação. Infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul, fizemos somente um concurso em 1900, nos idos de 93, né, quando nós tivemos o primeiro e único concurso para orientador educacional, diferentemente das nossas companheiras aqui da Associação de Santa Catarina, que fizeram um maior número, então, agora chamaram mais de 300, como diz a Adileia. Curiosamente, que no estado do Rio Grande do Sul, o que acontece, o que a gente pode verificar, é que os municípios é que estão buscando, através de editais, através de concursos, né, o concurso público para orientador educacional. E quero fazer um engate também de fazer uma provocação, professor, porque eu gosto dessa provocação. Nós já fizemos o meia-culpa, não é? Nós, orientadoras, já fizemos o meia-culpa. Se o senhor pegar a revista Prospectiva, e nessa revista Prospectiva tem inscritos de todo o Brasil, onde os orientadores dizem e fazem sua meia-culpa, de quanto, para que a questão do Fordismo, né, como é que fomos criados e para que fomos criados, e a que servimos e a que não servimos mais. Chegou um tempo e um momento que nós não servimos mais nem para um lado nem para o outro. Um lado não nos quer porque a gente incomoda, porque a gente tem um olhar, tem a escuta da comunidade escolar. Para nós, o trabalho mais importante, acho que a fala do Lucimar, a fala do Gersino e da Adileia foram nessa linha, nos dizendo que a escuta do orientador educacional, ainda mais em tempos pandêmicos, foi, sem sombra de dúvida, o que fez a diferença na vida de muitos e muitas alunas. Muito bem. Se nós não tivermos a escuta, pensemos no momento pós-pandemia, que será, eu acho que será o caos estará instalado ainda em maior intensidade nas escolas, se nós não tivermos a escuta do orientador educacional, e uma escuta que seja propositiva, de construção do projeto político-pedagógico. Eu não estou lhe dizendo que seja um psicólogo, orientador educacional ocupando o lugar do psicólogo na escola, não, mas a escuta propositiva pedagógica, que é o nosso fazer dentro da escola, quem o fará? Tem muitas questões aí para o senhor me responder. Vou começar devagar, lhe botando na parede, bem devagarinho. Mas viu, Rosário, esse debate, né,
É muito importante para a gente construir como que a gente faz na prática. Agora, todos nós temos que sair do pedestal. Eu sempre digo isso. Não adianta a gente dizer que o meu trabalho, né? E uma das coisas que a Dileia disse e que provoca, né? Porque daí não é só fazer uma provocação, ela faz uma coisa muito séria quando ela diz o seguinte, que orientador pode trabalhar em empresa, pode ser tudo. E nós queremos da educação. Então, não segmentados, não dentro da... Quando eu falei da salinha, foi provocação, e você entendeu bem. Né? Você entendeu bem que quando eu falei da salinha, foi uma provocação para os orientadores, supervisores e administrador escolar, porque no Paraná também era assim. Porque foi a lei 5692, né, lá de 71, que estabeleceu isso. Foram os militares que determinaram isso e nos formaram dessa forma. E para você sair do seu quadradinho não é brincadeira. Então, hoje, na prática, no Paraná e em outros estados, em que exige a formação do pedagogo, né? E que você vai trabalhar nas questões específicas da questão do projeto político-pedagógico, que é construído coletivamente, quem vai ouvir, quem vai acompanhar se está sendo seguido ou não, se a gente está cumprindo ou não o projeto político-pedagógico da escola, são os pedagogos. Quem vai escutar, né, a comunidade escolar são os pedagogos. E aí, sem dizer que o pedagogo, olha, nesse período hoje não dá para atender porque o orientador não está aqui, ou porque o supervisor não está aqui, ou porque o administrador escolar não está aqui. Então, nessa questão é que eu estou fazendo a provocação e estou fazendo aqui a reflexão com a Dileia, né? Lá de Santa Catarina, é isso? Não sei se estou falando o nome certo, tá? Então, quando a Dileia diz o seguinte, olha, nós queremos, como nós somos uma profissão, né, especial, tá? Nós podemos trabalhar em todo lugar, não só na educação. Né? Na Secretaria de Educação, não sei aonde, no núcleo das empresas. Então, e nós sempre defendemos, Dileia, que nós queremos que o professor, né, aquele que trabalha na escola, o trabalhador que trabalha na escola, ele tenha vínculo, licenciatura, para ele saber qual é o papel dele dentro da escola. Daí vem a discussão de ser bacharel ou ser licenciado. Tá? E aí a gente cai numa outra questão. Então, respondendo para você, ou seja, não sei se consegui entender, aqui no Paraná, quando você chega na escola, o pedagogo que estiver, né, na escola, ele vai escutar todos os problemas e vai acompanhar aquele estudante, ou o pai dele, ou o próprio professor, nessa relação do processo ensino-aprendizagem. Todos nós temos de ter essa capacidade. Uns com mais, outros com menos, mas todos nós somos trabalhadores de educação, que eu particularmente gosto mais de dizer, na escola que nós somos educadores, né? É no sentido de dizer assim, olha, todos não precisamos, né, do título para a gente exercer a função de educador e para que a gente possa ser trabalhador de educação, todos dentro de um processo de construção coletiva, né, para que a gente possa, então, construir coletivamente uma proposta de qual a educação pública que nós queremos. E concordo com quando o Josimar levou-se enfaticamente, né? Você tem, a educação tem que ser pública, laica, de qualidade, referenciada na sociedade, né? E a hora que a gente fala qualidade, é que todos, né, que vão trabalhar nessa construção da qualidade, e não um segmento porque é mais ou menos que o outro. Né? Porque é tão bom quando você faz uma reunião coletiva na escola, com a participação do funcionário da escola, da merendeira, junto com os professores, junto com os pedagogos, e cada um tendo a liberdade de falar o que eles estão vendo na escola, sabe? Isso constrói coletivamente uma nova forma de fazer o trabalho. Pena que, a partir de 2016, nesse país, a gente perdeu tudo isso. No Paraná, a partir de 2016, parece que nós retrocedemos a 1925, tá? Na educação, porque virou punição, 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 punição. Né? Ninguém pode falar nada.
Não sei como está aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Rondônia, né? Mas não é assim, você não é mais convencido pelas propostas pedagógicas, você é convencido, né, pela imposição de ameaça de demissão, de processo administrativo, de vingança daqueles que querem que você pense igual a eles. E que negue, inclusive, que tem pandemia nesse país, né? Dileia, por favor. E depois Lucimar. Temos outros questionamentos aqui no chat. Bem interessante. Pelo que eu vi aqui. Eu imagino. Professor, eu gostaria de pontuar uma parte aqui. Quando eu optei em fazer o meu curso de orientadora educacional, de orientação educacional, eu fiz um vestibular. O meu curso foram de 4 anos e meio para me dar a habilitação em orientação educacional. Então, lá no meu curso, eu realmente estudei, fiz um curso a capricho, que eu digo, né? Aquilo que a gente escolhe como carreira profissional. E lembro muito bem da minha professora de didática e das minhas professoras de orientadora educacional, que talvez até o senhor já deve ter ouvido falar, como o professor doutor Miguel Popuaski, que é uma pessoa muito conhecida aqui no Sul, mais precisamente em Tubarão, Santa Catarina, né? E ele dizia com toda a força, com toda a veracidade de que nós, orientadores educacionais, nós éramos reconhecidos pelo decreto-lei, né, 72.846, que regulamentou a nossa profissão e que, portanto, nós tínhamos um registro, e temos, graças a Deus, né, no Ministério do Trabalho. Então, quando você tem a tua profissão registrada no Ministério do Trabalho, tu és um profissional, né? Não que os demais não sejam, todos são, mas nós temos um registro. Foi uma luta, foi uma conquista da categoria. E você deve saber o quanto os nossos colegas lá, os nossos antepassados, lutaram para chegar até Brasília, em grandes movimentos, e trazer e conquistar o registro da profissão. Lembro também da minha professora Silvia Michel, que dizia o seguinte: se somos registrados, se somos profissionais, podemos sim fazer concurso para trabalhar nas escolas, nas secretarias, e inclusive em grandes empresas, como é o caso aqui em Santa Catarina, como a empresa que eu posso citar, a Sadia, né, lá do Oeste, ela procurava orientadores educacionais para o seu quadro de profissionais, onde nós atuávamos como orientadores educacionais que trabalhavam na escolha dos profissionais, na formação, né, na formação dos trabalhadores daquela indústria. Então, por isso é que eu fiz essa fala e vou fazer sempre, porque tenho a certeza de que aqui, pelo menos no nosso estado, e também no Rio Grande do Sul, temos a nossa profissão registrada e, por isso, a gente tem a oportunidade de fazer concurso para outros segmentos, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, aonde a gente atua como orientador educacional, quer dizer, tem concurso na nossa área. Então, por quê? Porque somos profissionais registrados e temos a nossa profissão, como já falei aqui, você sabe, temos um código de ética para respeitar. E aí vem a nossa luta, professor, porque a gente tem observado que há muitos anos a nossa profissão não está sendo respeitada. Nós respeitamos todas as profissões, e eu concordo com a sua fala quando o senhor diz que dentro da unidade escolar, eu, como já fui orientadora em escola, inclusive já fui diretora também, sei o quanto é importante cada pessoa, cada profissional que lá atua. Todos nós temos uma grande importância.
A escola não funciona só com o diretor ou só com o orientador. Nós precisamos ter uma equipe pedagógica, uma equipe formada pelo orientador educacional, pelo supervisor escolar, pelo administrador escolar, né? Todos nós unidos, trabalhando em prol de quem? Do aluno. O aluno é o nosso foco. Então, nós trabalhamos na escola, só que nós temos que respeitar a especificidade de cada um. Porque se cada um fizer a sua parte da melhor forma possível, realmente a escola funciona. Quando um não faz, a gente já sente falta, professor. Eu, que fui diretora, sei e posso dizer e afirmo que quando a gente falta o trabalho do supervisor, ou do orientador, ou do administrador, a gente já sente aquela sequela, aquela dificuldade, porque aquela parte não está funcionando bem. Então, a nossa luta, pode ter certeza, não é só pelo orientador educacional, que nós sabemos da importância do nosso trabalho, mas sim de uma equipe pedagógica consistente que vai trabalhar o projeto político-pedagógico, que vai trabalhar os diversos projetos dentro da escola e que vai lutar pela qualidade educacional, por uma escola gratuita, democrática, de qualidade, principalmente a nossa escola pública, porque é a que abraça e a que dá a grande oportunidade para todos os nossos alunos, filhos das classes mais desapropriadas de recursos, que essa é a nossa luta, para atender o nosso aluno, para melhorar a nossa escola pública. Nós não podemos deixar que a privatização tome conta das nossas escolas. Isso é muito triste, professor. Hoje pela manhã eu escutei um relato de que lá em Minas Gerais, o governador de lá está dando para empresas. Dileia, você está falhando. Está falhando sua fala. Alô, Dileia? Nós não queremos ser a internet. Eu estou boicotando ela, viu? Eu estou boicotando ela. Voltou, Dileia, voltou. Tu falava sobre Minas Gerais. Mas é isso, professor. Não, é a minha colocação. Ok. Professor, mas não é. Olha o que eu disse. Veja a diferença que eu estou colocando para você, Dileia. Olha, nós entendemos que tem de ter equipe pedagógica, tá? Que não precisa necessariamente, dentro da escola, no chão da escola, ter orientador específico naquela função específica, ter o supervisor na função específica, ter o administrador escolar na função específica. Tá? Todos têm de ter uma equipe pedagógica, tem de ter o conceito teórico, a prática de como a gente vai trabalhar essa questão para... Daí nós entramos em debate. Na educação dos alunos, nós concordamos plenamente. Agora, na valorização dos trabalhadores de educação, como é que nós trabalhamos quando você tem dentro da própria escola os segmentos que se acham que merecem ganhar mais ou que o outro merece ganhar menos? Tá? Então, quando você cria da própria escola a segmentação, é complicado. Então, entendeu a nossa divergência? Só está nisso. Agora, no momento que você coloca assim, eu sou muito importante, o orientador tem... Não, a gente tem de sentar e dizer, todos são importantes. Né? Se a questão específica ou não, porque tem um decreto-lei, por isso que a única diferença que a gente está fazendo no debate são com os orientadores, é do sentido político, de construção coletiva. Né? Para que a gente possa, então, dentro da escola, não ficar somente o orientador, ou supervisor, ou o administrador escolar.
nós somos todos educadores, somos responsáveis pela qualidade do ensino. Tá? Professor também, porque olha que o professor de matemática dá aula como você faz. Não tem professor de português como você faz. Né? Então, esse trabalho da busca ativa aqui no Paraná é feito por todos, pelo diretor, pelos pedagogos, né? Inclusive pelos professores, porque nós, professores, temos compromisso com a comunidade escolar. E é importante isso. Então, veja, vamos sentar naquilo que nos une para a gente construir o quê? A equipe pedagógica com formações múltiplas, mas que cada um caminha, né, coletivamente, né, da construção de um projeto político-pedagógico. Daí, a hora que você facilita o debate da construção, tá, de um projeto, de um quadro único, né, dentro da nossa rede e dentro do chão da escola. E a gente constrói isso. Agora, eu coloquei no começo a minha fala, gente. Nós precisamos sentar para construir, né, essa unidade. Lá no DESP, quando tiver a próxima reunião do DESP, que eu não sei como a gente quer fazer presencial, mas vai ter eleição em janeiro, provavelmente eu não continue no DESP, né? Mas a gente vai construir o processo lá na direção de trazer novamente esse debate para dentro do DESP, para que a gente apresente a proposta da luta sindical e da luta profissional e da questão da qualidade do ensino, porque eu acho que esse é o nosso papel no DESP, da construção do projeto político-pedagógico e da visão que nós temos da educação. Aí eu acho que nós somos diferenciados em relação aos demais, tá? Aos demais trabalhadores de educação. E eu acho que o DESP era para ser isso, e a gente não conseguiu, porque a gente não consegue trazer o pessoal para dentro do DESP para as reuniões. Daí viu, Rosângela, é a diretoria que não quer mandar os especialistas, os estados que não existe mais especialista, e os pedagogos são os professores que atuam nas séries iniciais. Então, a gente está construindo esse processo. Mas eu li a sua revista, viu, Rosângela? É muito boa mesmo. Tá? Você pode ver que a história que eu contei aqui, você viu que foi mais da sua revista do que da CNTE, né? Eu vou tomar a lição, quero ver se tu lesse todas depois. Lucimar está inscrito. Nós temos aqui muitas questões também, aqui muito interessantes aqui, questionando algumas coisas, mas vamos para o Lucimar primeiro, depois vamos ver aqui o que nós podemos aglutinar para poderes responder num bloco, tá bem, Mário Sérgio? Lucimar. Eu vou procurar ser objetivo nas minhas colocações, e eu olho assim, penso, acredito, repensando a minha prática e ouvindo tudo aquilo que já foi posto. E fico imaginando, olhando para a medicina, por exemplo. A medicina tem as suas especializações, e ninguém critica as especializações da medicina. Ninguém critica. Tem um médico do olho esquerdo, tem um médico do olho direito, tem um médico da orelha direita, tem um médico da orelha esquerda, e ninguém critica. Eu penso que a diferença das funções na escola, dos trabalhadores em educação, porque na minha escola, nós, orgulhosamente, nos consideramos todos como trabalhadores em educação, e os textos que aparecem, que comparecem no projeto pedagógico da escola, são, assim, narrados, trabalhadores em educação. Então, a merendeira não é melhor do que eu, porque ela está junto comigo no meu trabalho como orientador educacional. Mas as crianças da escola sabem que eu sou orientador e ela é merendeira, que nós dois somos educadores. Numa escola com funções específicas, coloco, eu penso que é preciso perguntar o que a comunidade escolar pensa, acha, como a comunidade escolar vê o orientador educacional, o supervisor escolar. Estou falando da minha realidade de Rondônia, de Ji-Paraná. A questão da sala do SOI. A minha escola tem a sala do SOI, como tem a sala da supervisora, mas em nada essa sala prejudica o meu trabalho. A sala é apenas um espaço.
A minha pergunta é, qual é o espírito que permeia as relações da escola? A minha escola é extremamente democrática. A sala é só um espaço de organização. Esse é o meu ponto de vista. Mas as relações são democráticas. Existe um conselho escolar que funciona. Eu, orientador educacional, estou presente no conselho escolar. Existe um pai, existe uma mãe, existe uma professora, existe a merendeira. Então, assim, é toda uma questão bonita de se pensar, e são pontos de vista diferentes. E eu penso que a CNTE tem que prestar atenção nessa resistência dos orientadores educacionais. A CNTE tem que considerar a nossa existência. Quantos anos aí nós estamos no Brasil? Desde 1900 e bolinha, desde 1940. E se nós existimos esse tempo todo como orientadores educacionais, é porque essa diferença ela é importante. A diferença tem que ser valorizada, né? Eu não estou falando que a gente tem que brigar por um espaçozinho, por outro, não. A gente tem que se unir por uma escola laica, pública e gratuita para todos. Esse é o nosso projeto comum, respeitando as diferenças. E, para finalizar, eu digo que esse é o momento em que a orientação educacional do Brasil pensa e repensa a sua prática. Porque quando eu falo, quando a Rosângela fala, quando o Dileia fala, quando o Gersino vai falar agora, quando o professor Mário Sérgio fala, nós estamos representando um montão de orientadores e orientadoras desse país que estão inquietos com sua prática, mas que se sentem orgulhosos e orgulhosas de serem orientadores educacionais. Entende? Então, assim, CNTE, a semana passada eu falei para o sindicato aqui de Rondônia, olha, nós orientadores educacionais, nós estamos na busca ativa. O professor não pode ir para a busca ativa, pelo tanto de trabalho que ele já tem, pelo monte de trabalho que ele já tem, mas ele é parceiro meu no busca ativa. Ele está junto comigo no busca ativa. Ele está comigo nesse processo. Essa é a minha fala, a minha contribuição de um orientador apaixonado pela sua profissão. Gersino, queres mais alguma interferência? Senão eu vou te questionar aqui, ó, daí depois responde no bloco, pode ser, Sérgio? A Marina coloca aqui, queria ouvir do professor Mário Sérgio como a CNTE vê a extinção da orientação educacional em vários estados e municípios. Nós vemos e sabemos a diferença que esse profissional faz na escola. Aqui, a outra questão, seria possível, como é que a CNTE vê a questão da orientação educacional ter uma graduação específica como formação, pois hoje a lei fala na formação em nível de especialização específica na área. Eduardo outra vez coloca, todos somos funcionários, cada um com seu cargo dentro da escola. Super concordo, a Sandra, que fez um comentário interessante também, com a construção coletiva, Mário Sérgio, eu acho que isso tem que ficar claro para nós. Nós não discordamos da construção coletiva da escola. Nós não estamos, enquanto Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, pensando em um plano de carreira com diferença salarial. Não é isso que nos separa. Isso não nos separa. O que nos separa é a questão do curso específico com estágio supervisionado, que a grande maioria da velha guarda tem, não é? E dessa profissão ser exercida somente por profissional da orientação educacional. Nós temos o nosso específico. Temos aqui com também, aqui, vou pular um pouquinho aqui, não é uma questão de títulos, mas de formação para atendimento específico. Reforço o que disse o Locimar, um médico precisa de formação para realizar uma cirurgia. A educação necessita de trabalhador com formação específica. A colega Adilina, lá de Rio Grande, né? A Andréia Valer aqui, eu acho que é isso que tem pautado a nossa discussão aqui nesse grupo. Nós estamos num momento que a existência da escola pública de qualidade socialmente referenciada deve ser a nossa grande defesa, com a presença de profissionais concursados
educação pública, né? Aqui a colega Ellen também, que não vejo como ser mais ou menos importante, porém cada um tem seus conhecimentos específicos. O questionamento da professora Márcia, nossa colega também orientadora, gostaria que o professor Mário, o professor Sérgio, esclarecesse a sua ideia. Então, teríamos somente o nome genérico de pedagogo? As funções seriam iguais para todos? Gostaria que falasse mais e deixasse mais claro. A Clarice também nos faz a referência que estamos, infelizmente, vivendo uma sociedade dantesca de retaliação, né? Não é isso que nós buscamos a nossa unidade, a construção da unidade, a luta sindical, a luta da educação, a Márcia também coloca aqui. E, enfim, as diferenças dos ofícios de cada trabalho na escola é o que justamente fortalece a escola, fortalece os campos de atuação dos diferentes profissionais da educação. Ninguém dá conta do todo, a união das partes é que faz o fazer democrático que é a escola inclusiva, humana e cuidadosa. Ok, eu acho que vamos por aí. Eu acho que qual a diferença, pergunta para ti aqui, ó, eu acho que essa é para concluir, ó, assim, passar um sarrafo em ti dessa vez. Qual é a diferença, afinal, do pedagogo e do orientador educacional? Como é que é isso? Como é que a CNTE vê isso? Eu acho que nós vamos pular por cima do Paraná, tá? Vamos para a CNTE. Como é que nós, eu acho que finalmente nós pudermos pensar, a partir de hoje, Mário Sérgio, enquanto tu lá estiveres, eu sei que vocês têm eleição esse ano, não é? É isso, nós também temos eleição na UERGS, mas a partir de agora, como é que luta é essa que nós podemos fazer juntos para dar conta de tudo isso que nós temos aí colocado por esse nosso grupo de orientadores e orientadoras educacionais? Eu acho que, não sei se o Gersino quer falar agora, porque eu tenho uma próxima reunião daqui a pouco, eu tenho 10 Tá bem, não, nosso teto é assim, no limite da loucura, mais 10 minutos, tá bem? Gersino, quer fazer uma fala aí? Isso. Está sem microfone, Gersino. Mário Sérgio, até os colegas fizeram essas colocações aí, você como um representante da CNTE, eu acho que você tem, às vezes, o dom da palavra e do conhecimento, né, para acalentar o nosso coração aí. Nós vemos, então, alguns colegas falando na extinção, né, do cargo orientador educacional, como a Marina mesmo disse, os colegas disseram. E o que mais, assim, deixa a gente, neste momento, um pouco apreensivo é a figura, né, do orientador educacional em relação aos especialistas da educação, né? E eu gostaria de saber, não sei se é também, logicamente, da sua alçada, mas qual o posicionamento do CNTE em relação a essas questões, né, de cidades e estados. Eu vivo no estado de São Paulo, lógico, né, estou aqui representando a cidade de Franca, mas aqui, nós trabalhamos aqui a nível de município. Estado, nós não temos a figura do orientador educacional, né? Nós temos aí algumas cidades que também têm a figura, mas assim, não temos a figura a nível de estado, temos a figura do orientador a nível de município, né? Que não, logicamente não deixa de engrandecer o nosso trabalho, mas a gente sente, logicamente, a questão relacionada ao estado também, né? Qual seria o posicionamento do CNTE em relação a essas questões? Obrigado, Rosângela. Nesse cabedal aí, ou nessas grandes questões que aparecem, vamos ver se tu consegue nos responder em partes. Tudo contigo. Fácil, né? Bem simples. Hoje eu estou numa posição boa, viu? Eu acho ótimo. Bom, primeiro eu gosto assim, gente, vamos separar a questão do processo educacional e da questão da luta sindical.
O debate sempre começou, né? E a gente não conseguiu retornar ao debate, foi justamente sobre essa questão da extinção da figura do orientador, da figura do supervisor, da figura do administrador escolar, né? Então, daquele momento histórico, né, nós dissemos o seguinte: nós somos todos iguais e vamos construir coletivamente, né? Mesmo plano de carreira, todos os trabalhadores de educação, todos são co-participe e corresponsáveis pelo processo educacional. Nós temos problema não é só com os orientadores educacionais, nós temos problema também com educação física, em menor grau, porque daí continuou tendo concurso para educação física. Mas quem é formado em educação física, ele pode ser os dois, né? Pode ter o registro profissional e pode ser professor, tanto quanto os orientadores, né? E esse debate não foi lá para o professor de educação física, mas não ficou dos supervisores, não ficou no administrador escolar, mas parou nos orientadores, nas figuras que representavam os orientadores no debate sindical. Então, essa questão, para mim, eu quero separar para a gente poder entender o papel da CNTE na questão sindical e o papel da CNTE dentro do DESP na construção do projeto político-pedagógico, da visão educacional que o DESP deveria levar para os congressos da CNTE, para os congressos estaduais, de como nós vimos a construção dessa escola que nós desejamos, né? Então, eu quero deixar assim para a gente ficar livre para separar uma coisa da outra, né? Olha, Josimar, médico, primeiro você tem passado, não é no especialista, você tem passado no clínico geral. Tem o cirurgião geral também. E aí foram criando um monte de outras especialidades, né, para ganhar dinheiro. Você me desculpa, tá? Olha lá, tá? Porque eu acho que a gente pode construir dentro de um hospital, né, os cirurgiões gerais, todos eles que são capazes de fazer uma determinada cirurgia. A gente constrói esse processo. Na educação também, agora a gente está trabalhando com um ser vivo, né, que está ali coletivamente, e eu não vou trabalhar com ele individualmente. E é esse debate que a gente tem de passar, né? Eu acredito realmente nisso. Lógico que eu tenho que ter especialista naquilo, mas se eu não passar pelo clínico geral primeiro, ou para o cirurgião geral, extinção da orientação, ninguém quis orientar, extinção da minha profissão também, porque daí o administrador escolar também. Daí, como não tem o decreto, não é profissão daí, só porque a lei federal não reconheceu um decreto, não é. A gente tem de construir o processo dentro do mundo sindical, da forma como que nós vamos trabalhar, tá? Nós queremos um concurso público para todos. E respondendo lá do atendimento específico, né? Todos nós, e aí a gente faz a discussão sempre, né, do ensino profissionalizante, por que quem vai para o ensino profissionalizante precisa fazer o esquema 2? Precisa fazer pelo menos 1 ano e meio, 2 anos do sistema didático, do esquema 2. Porque o médico, o engenheiro, né, o advogado vão dar aula só porque ele tem curso superior, ou a gente entende que ele tem de ter a formação pedagógica? Então, a gente cai nos dois extremos que a gente tem de evitar sempre da nossa construção. E eu estou aqui, humildemente pedindo para vocês o seguinte, temos de construir essa questão. Se é importante a gente voltar novamente à lei de 71, vamos debater isso. Porque o que vocês estão propondo é voltar a de 71, mas com a prática dos anos 90, dos anos 2000 agora, que é a construção coletiva e não segmentada e separada.
E aí a gente tem de convencer a maioria que está na direção da CNTE e a maioria que está nos congressos e nas direções dos sindicatos, e a gente atuar ativamente para que a gente construa, então, esse processo. Não há problema de a gente voltar a rediscutir todas essas questões, né? O que não dá é para a gente construir paralelamente, como já aconteceu, e me perdoe que tem gente dizendo que não é por causa do salário, é sim. Tem várias associações que defendem isso. Claramente que o orientador tem de ganhar, no mínimo, 50% a mais. Ou vocês não conhecem esse discurso no meio de vocês? Não estou falando desse grupo que está aqui, né? Mas de outros grupos dos quais eu fui convidado a participar, né? Que quer uma carreira própria, separada, que é um sindicato próprio. Nós temos em Minas o sindicato de orientadores, não temos? Tá? Eu desconheço, professor. Minas Nós Gerais. Não temos, mas não de orientadores. Mas que eles tentaram, formaram, tem ato e foi pedido no Ministério do Trabalho a formação do sindicato dos orientadores educacionais. Então, mas tem várias. É uma novidade para vocês, né? Mas tem, gente. Então, quando você vai para o debate sindical, você cria todos os empecilhos. Agora, a construção junto, coletiva, eu acho que é importante. Eu sempre defendi isso, e sempre vou defender, que a gente tem de rever posições políticas, caso seja necessário, e construção coletiva, para que a gente possa, então, a partir desse fórum que vocês estão participando, elaborarem um texto para que a gente possa sentar junto com a direção do DESP, né, da coordenação do DESP, e a direção da CNTE. Né? Porque o DESP, na verdade, ele é subordinado à Secretaria de Assuntos Educacionais da CNTE. Né? Então, a gente trabalha conjuntamente. Agora, eu acho legal, eu gosto mesmo quando a gente vai esse debate de uma maneira aberta, franca, né? Sem aquela questão, será que eu posso falar isso? Será que eu não vou melindrar? Será que eu vou, sabe? Entre nós não estamos aqui entre criança. Nós sabemos nossas posições e quando a gente senta para rever pensamentos, rever posições e construir, né? Eu acho que é esse que é o objetivo. Porque senão a gente não senta com quem a gente não confia, de quem a gente não acredita. Né? A gente sempre tem de acreditar que é possível a gente construir. Então, eu estou propondo assim, vamos elaborar desse fórum de vocês, que eu achei fantástico. Né? Se não me falha a memória, são 4 estados que estão aqui representados. Né? A gente elaborar como vocês estão vendo, qual seria o papel da CNTE na construção, tá, desse projeto em que garanta que os pedagogos, né, tenham a sua especificidade. Porque eu também, Dilé, fiz 4 anos de pedagogia e mais 2 anos de supervisor escolar. Tá? Sabe? E daí? E aí não existe mais minha profissão. Olha lá, o Gersino lá em São Paulo, tem um tal só supervisor escolar que não é nem na escola, né, Gersino? Tá? Aqui no Paraná, não, acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tinha administrador escolar, supervisor escolar e orientador escolar na escola, no chão da escola. Não era isso? Em São Paulo é diferente, no estado de São Paulo. Tem a supervisão que trabalha nas delegacias regionais de ensino, que vão lá só verificar como está o andamento, não participam da vida da comunidade escolar, que é isso que nós não concordamos. E temos uma briga com a Associação dos Diretores de São Paulo e dos Supervisores de São Paulo, dentro da CNTE. Tá? Só que eles participam da POSP e saem como delegado para o Congresso e vão lá pôr a posição deles. E é isso que eu estou pedindo para os orientadores, como o Josimar colocou, que está bem lá com o sindicato. O Josimar vai sair delegados agora, né, Delei? Vamos brigar para a gente sair como delegados e lá no Congresso, que vai ser agora virtual, não conseguimos aprovar por 5 votos que fosse presencial em Brasília, tá?
no lugar que cabe 5.000 pessoas, a gente queria pôr 1.500, não conseguimos, perdemos, mas a gente garante, então, que é fundamental isso. Vou elaborar essa questão, fazemos o nosso trabalho e a gente pode apresentar isso no Congresso. Né? Os delegados, especialistas em educação, né? Se apresentam assim, né? Tem uma tese, uma resolução dos 4 estados, eu posso encaminhar isso para ver se a gente caminha para discussão, pelo menos, no Congresso Nacional, mesmo que não tenha decisão, mas que seja remetido às entidades da CNTE para discutir lá nas entidades estaduais. E aí a gente começa a reconstruir, né, da base estadual, municipal, para a base nacional. E aí eu me coloco para ser o interlocutor e trabalhar lado a lado nessa construção junto com vocês. Tá? Obrigado pelo espaço, desculpem a minha empolgação, porque, olha, é tão bom ouvir vocês, porque a gente fica num outro mundo e não escuta muito as realidades de cada um, de cada estado e de cada entidade. Né? Então, muito obrigado por esse espaço. Mas, olha, eu tenho 2 minutos para entrar na outra reunião. Tá, eu só gostaria de te dizer assim, não sei, colegas, tá assim, 2 minutinhos. Também quero te dizer que nós temos nesse nosso coletivo aqui, o coletivo do Distrito Federal, que não estão hoje aqui junto conosco por razões que nós tínhamos conversado anteriormente, de saúde, não é? Temos também a Associação Fluminense, não é? Que Mas não eu vi uma orientadora de Brasília falando aqui, tá? Sim, muitas. Tem uma orientadora. Isso. E temos também no nosso grupo Bahia e Goiás. Colegas, nós ficamos com muitas coisas aqui no chat para te passar, eu acho que são coisas que são importantes, mas eu quero te dizer que nós já temos um manifesto escrito por esse grupo, onde nós pautamos o que é que nós defendemos. E eu vou te passar amanhã esse manifesto para que tu leves a CNTE e tenha certeza que nós vamos pensar numa tese para participar. E como é que a gente vai participar desse congresso que tu vai nos dar o caminho da roça também, não é? E mais um detalhe, nós queremos que tu nos ajudes a encontrar orientadores e orientadoras educacionais no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, onde tu conheces, porque tu és o DESP, tu tens o Brasil na tua mão aí. E te dizer assim, ó, uma coisa que foi escrita por uma orientadora educacional que tem quase 100 anos agora, chama-se Maria do Carmo Santos Freitas. Ela disse um dia, iluminado, eu sempre estive contigo e eu continuo te acompanhando numa tentativa de me entrosar com as tuas mudanças, de rejuvenescer contigo, sem, no entanto, me despersonalizar. Isto é muito difícil, eu sei, mas eu estou mostrando que é possível, porém eu te peço, dá-me a tua mão, assim como eu te dei um dia. Nós abrimos mão da nossa Federação Nacional, para que eu não perca lucidez nos tropeços do caminho, e quando eu não puder te acompanhar, olha-me com ternura, e assim, como mais ou menos como um filho e uma filha olha para sua mãe quando ela envelhece, e te dizer que diante do belo colar, como um sonho admirei, sobretudo o fio que unia as pedras. Esse é o papel da CNTE para nosso grupo. Agradeço muito tua presença, muito obrigada, colegas. Vamos dar uma boa noite ligeirona, assim, para o Mário Sérgio. Eu me coloco à disposição não para participar como falante aqui, mas vou participar dentro do grupo, tá bom? Me coloco à disposição. Mário Sérgio, no próxima reunião desse grupo, tu serás convocado, tá? Grande beijo, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Dileia. Obrigada, Gersino. Obrigada. Viviane, obrigada, as nossas intérpretes. Valeu. A Viviane e a Marielle, Locimar. Se puderem ficar para a foto final, eu agradeço. Obrigada. Tchau.
Eu preciso sair.